Ele é professor e chefe do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa e professor da Unifesp. Eu vou conversar com o psiquiatra Quirino Cordeiro. Por favor. Você tem um projeto, ou você trabalha numa área que eu acho muito interessante, que eu nem sabia que existia com tanta riqueza, que é um projeto de identificação precoce aos transtornos psicóticos. Como é que é feito isso? Então, Ju, No meu caso não adianta mais, já foi manifestado. Já passou um tempo, Ju. Na realidade, Ju, a medicina como um todo e a psiquiatria não foge à regra, mas recentemente tem se dedicado, tem lançado a sua atenção para a prevenção, né? E a prevenção, ela age em 3 linhas principais. A primeira delas é para evitar o aparecimento de novas doenças. A segunda linha, existindo a doença, você tem uma ação para favorecer o prognóstico daquele paciente. E uma terceira linha de prevenção é a doença já instalada, já manifesta, cronificada, a prevenção age para diminuir a chance de eventos, desfechos desfavoráveis. Esse projeto específico que você acabou de citar é um projeto que nós conduzimos lá no Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo, lá no nosso serviço de saúde mental, e que tem como objetivo identificar precocemente, no primeiro surto psicótico, indivíduos que procuram o nosso serviço. Lá nós temos um pronto-socorro, um pronto-atendimento psiquiátrico, e que recebemos pacientes no primeiro episódio psicótico. Isso é extremamente importante, a identificação desses indivíduos, porque os transtornos psicóticos, que são aqueles transtornos que cursam com um apartamento da realidade, o indivíduo cursa com quadros de delírios, alucinações, são quadros potencialmente bastante graves. E a identificação precoce é muito importante porque uma parte considerável desses indivíduos, se não identificados e tratados precocemente, logo no início da doença, podem cursar com uma série de problemas, como, por exemplo, comprometimentos cognitivos, volitivos, ou seja, da iniciativa para fazer coisas, do pragmatismo, que é a capacidade de se envolver em tarefas. Tal. Então, é uma doença, um conjunto de doenças que pode cursar com uma neuroprogressão e, se identificadas precocemente e tratadas de maneira adequada, podem fazer com que esses indivíduos tenham um prognóstico muito mais favorável. Agora, você está aqui com 2 livros, Trabalho e Saúde Mental dos Profissionais da Saúde, CREMESP, e aqui Saúde Mental e Trabalho. Aliás, essa ilustração, de quem é essa ilustração aqui? Eu não sei dizer, mas é bastante bonita. Muito bonita, realmente. E deixa eu ver se tem aqui a capa. Bom, deve ter, mas não é hora de ficar procurando isso também. Agora, mas a identificação, então, só é possível ser feita depois do primeiro episódio? Quer dizer, uma pessoa normal, vou dar um exemplo meio idiota, mas uma pessoa normal, de repente está com uma dor de cabeça muito forte, vai ao médico ou vai num pronto-socorro, isso pode ser uma manifestação de alguma coisa tipo esquizofrenia, sei lá, alguma coisa mais grave pode se manifestar através de uma simples dor de cabeça? Sim. No caso dos transtornos psicóticos, e como você disse, a esquizofrenia é um desses transtornos, né? Existem outros, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar,
Mas Bipolar, antigamente chamado de psicose maníaco-depressiva, PMD, antigo PMD. Essas doenças, quando se manifestam, pode cursar com esses sintomas psicóticos, né, que é esse contato patológico com a realidade. Então, nos delírios, o indivíduo ele tem uma ideia falseada da realidade. Nas alucinações, ele pode ter alterações de senso-percepção, ele pode enxergar coisas onde não existe nada, ele pode ouvir coisas onde não existe nenhum barulho. E esses são os principais sintomas do indivíduo que apresenta um quadro psicótico. E é extremamente importante, como eu disse, a identificação desses indivíduos para que nós possamos, enfim, evitar essa progressão da doença. Mas desculpa, claro. Sem querer te interromper, já interrompendo, quais são, por exemplo, dá um exemplo de uma dessas manifestações onde já é identificada a possibilidade de estar se lidando com um paranoico, um esquizofrênico, um bipolar? O indivíduo com esquizofrenia, no seu início de doença, o indivíduo ele vai ficando mais introvertido, mais ensimesmado, mais voltado para si. Ele começa a ter uma certa suspicácia, ele começa a enxergar o ambiente de um jeito mais paranoico, ele acha que pessoas podem querer fazer mal para ele, ele pode começar a ter sensações diferentes, enfim, como, por exemplo, ouvir coisas, ver coisas que não existem. E é extremamente importante se atentar para isso, porque logo no seu início, algumas dessas manifestações podem até ser confundidas com manifestações normais, por exemplo, da adolescência. E é importante lembrar que a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, em geral, começam nessa faixa etária. Final da adolescência, início da idade adulta jovem. Ou seja, o quê? Ou seja, então o indivíduo começa 17... mais ou menos 17 até 25 anos. Em geral, é aí que começa a doença. E muitas vezes o indivíduo começa a ficar mais voltado para si, mais, enfim, focado no seu próprio mundo, e muitas vezes isso daí não é identificado de uma maneira precoce, né? Agora, qual é a relação desses transtornos aos quais você está se referindo e a maconha, por exemplo? Então, há cerca de 20 anos, mais ou menos, vários estudos mostravam que existia uma associação do uso de maconha, né, do uso de cannabis, com o aparecimento de quadros psicóticos. Basicamente, existia uma associação entre esses dois fenômenos. O indivíduo que começava a apresentar um quadro psicótico tinha uma prevalência muito grande no uso de maconha. No entanto, naquela época, não existia ainda estudos que comprovadamente mostravam um nexo causal, de causa, de etiopatogenia, entre o uso da droga e o aparecimento do quadro psicótico. No entanto, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vários estudos foram realizados. Nós chamamos de estudos de coorte, que são estudos de segmento de populações. Então, você pega determinadas populações e acompanha esses indivíduos desses grupos populacionais durante anos. E você consegue identificar aparecimento de doenças e comportamentos do indivíduo antes do surgimento da doença. Mas como é que é dada essa identificação? E esse tipo de estudo, então, mostra que existe uma chance muito maior de indivíduos que fazem uso de maconha de apresentarem sintomas psicóticos no final da adolescência e início da idade adulta jovem. Essa chance é de mais de 3 vezes. Né? E tem uma coisa mais interessante, que esses estudos têm mostrado não só esse nexo de causa do uso de cannabis, de maconha, com sintomas psicóticos, com quadros psicóticos, mas também esses estudos têm mostrado que existe um efeito de dose. Então, quanto mais maconha se fuma, maior a chance. E uma coisa que é ainda pior, que quanto mais precoce o uso, maior a chance do indivíduo apresentar o quadro psicótico. E isso daí é uma situação bastante delicada, porque as pessoas que estão mais vulneráveis ao uso de maconha, que em geral começam a fazer uso de maconha e fazem um uso bastante grande de maconha, são indivíduos mais jovens. Então, hoje em dia, na literatura médica psiquiátrica, não há mais dúvida do papel da maconha como um fator de risco importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos no futuro. Bom, eu conversei aqui com o doutor Quirino Cordeiro e eu acho que é uma coisa importante porque são doenças graves, vamos chamar
de doença, porque são, né? Mas que, identificadas precocemente, são facilmente controláveis. Agora, tem uma dúvida que eu sempre tenho e sempre costumo procurar uma resposta para isso e ainda não encontrei, é o seguinte. Por exemplo, sabes que o quadro de esquizofrenia, se controlado, quer dizer, se a pessoa toma o medicamento, ele não vai apresentar crises devido à esquizofrenia. Sim. A mesma coisa no caso do bipolar. No entanto, chega uma hora que o paciente se recusa a tomar o remédio. Por que isso? Se o remédio proporciona a ele uma vida normal, será que a vida não normal é que é a grande atração da vida? Essa é uma situação interessante, né? Na realidade, o indivíduo que apresenta um quadro psicótico, como a esquizofrenia, uma das manifestações que podem surgir ao longo da doença é o comprometimento da crítica, né? A crítica é a capacidade que todos nós temos de lançar juízo, de avaliação sobre nós. E a crítica é uma das funções psíquicas que podem ser comprometidas no indivíduo com quadros psicóticos como a esquizofrenia. Então, muitas vezes, o indivíduo que tem esquizofrenia, ele não tem a clareza de que ele tem uma doença tão grave, por exemplo, que faz com que ele precise de tratamento. É uma coisa bastante importante isso que você está falando, Ju, que é a questão de... Isso daí até um certo tempo, né? Mesmo nos meios clínicos, né? Enfim, existia essa dúvida mesmo, né? Ou seja, será que não seria interessante, por exemplo, a gente deixar o indivíduo, por exemplo, vivenciar os sintomas psicóticos para, a partir daí, trabalhar, né? Enfim, será que sintomas psicóticos, por exemplo, não poderiam trazer algum tipo de ganho para esse indivíduo? Como você mesmo falou, será que o grande barato da vida não está, enfim, numa certa... loucura, vivenciar experiências de um outro jeito? Apesar disso daí ser bastante intrigante, essa ideia, essas questões, a gente sabe que, na verdade, sintomas psicóticos, a presença do sintoma psicótico, como delírios, alucinações, precisam ser tratados. O paciente precisa estar em uso de medicação. Mas o que eu acho curioso é que tem pacientes... Sim. Que de repente param de tomar o remédio e dizem, não estou aguentando mais ser normal. Sim. Então, mas é interessante porque os sintomas psicóticos, em que pesa essas questões todas que por vezes aparecem, né, enfim, e que deixa a gente realmente intrigado sobre a natureza do sintoma psicótico, por que ele existe, por que isso causa em muitas pessoas e na humanidade como um todo tanto fascínio. A presença de sintomas psicóticos no paciente é neurotóxico, né? Ou seja, o indivíduo que tem um quadro de esquizofrenia, mesmo transtorno afetivo bipolar, que até um certo tempo era considerado uma doença ainda que tinha uma evolução mais benigna, mas vários estudos mais recentes têm mostrado que não, que com o passar do tempo, esses indivíduos não tratados adequadamente, que apresentam sintomas psicóticos ou alterações de humor muito grave, né, com quadro de depressão e de mania, de euforia, no caso do transtorno afetivo bipolar, são indivíduos que, num longo prazo, vão apresentar deterioração cognitiva, deterioração das funções psíquicas como um todo. Então, é importante identificar e tratar esses indivíduos de maneira apropriada. Bom, eu conversei então com o Dr. Quirino Cordeiro. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente volta.